Olá pessoal, vamos falar um pouquinho hoje sobre regras, né? Já percebeu que às vezes é prazeroso quebrar a regra, né? Às vezes é prazeroso ir contra aquilo que está sendo imposto, e seja lá o que for, né? Seja trabalho, seja em casa, seja na nossa fase de adolescência, seja nas crianças, seja no adulto, no idoso, todos nós, seja lá como for isso, na mente de cada pessoa, todos nós temos os desejos de quebrar as regras, de quebrar aquilo que é imposto. Por quê? Porque nós achamos que aquilo é imposto por alguém, mas que nós podemos testar, né? Nós podemos arriscar. Então, é interessante quando a gente lida com esse comportamento. Aquele comportamento de quebrar a regra, né? De sair do normal. Quando nós vivemos num ambiente mais rigoroso, né? Um ambiente mais castrador, né? Nós tendemos a recalcar muita coisa, a reprimir muitos sentimentos. Para quê? Para que nós não provoquemos o olhar desse objeto que nos castra, né? Desse objeto que nos pune, esse objeto que é uma autoridade e nós vemos como alguém, né, que impõe e não aceita a discussão. Então nasce aí o desejo de quebrar a regra. Claro que muitas das regras nós vamos seguir, né? Como, por exemplo, no trabalho, nós temos as nossas regras, nós temos os nossos horários, nós temos as nossas condições de trabalho. Em casa, nós temos também a nossa condição de estar em casa, as nossas responsabilidades, pagar as nossas contas, né? Tudo isso acaba entrando num contexto do desafiar, né? O desafiador, né? E desafiador não digo no sentido da situação que nos desafia, mas da pessoa que quer desafiar, a pessoa que quer quebrar a regra. Ela quer fazer diferente porque existe uma libido, né? Existe um movimento psíquico para que aquilo seja feito, né? Esta é uma fala que na psicanálise, e é importante entender esse contexto numa visão psicanalítica, num contexto mais popular, isso é algo mais fora dessa visão psicanalítica, né? Viver isso que é proibido pela sociedade, é proibido pela moral, pela ética ou o que for, viver isso é um lado da perversão, né? E a perversão é um lado ah, mais, digamos assim, que lida com a proibição. Eu quero fazer aquilo que é proibido. Eu quero fazer aquilo que não é aceito, né? Então todos nós temos um lado também ah, perverso, né? E na psicanálise a perversão vem num contexto diferente do que nós vemos aí na sociedade. Na sociedade é maldade, né? Na psicanálise é apenas uma forma de interagir com a realidade, né? Então existe um desejo de quebrar a regra, de realizar aquilo. A diferença está entre a neurose e a perversão em de fato realizar. A neurose ela vai partir para aquele contexto de angústia, algo angustiante, porque eu não realizo aquilo, né? Aquilo não acontece, né? A perversão já vai partir para um contexto de realizar, de fazer, né? E aí as duas linhas de pensamento acabam sendo diferenciadas, né? Então por isso que é importante a gente entender esses contextos psicanalíticos no nosso dia a dia. Existe aquele que recalca a situação, que reprime os seus sentimentos para não confrontar o opressor, né? O superego, aquele que impõe as regras, né? Seja este qual for. Muitas vezes o opressor é um pai, uma instituição, é
um líder ou alguma coisa assim, né? Quando a gente fala de superego, a gente está falando de uma instância psíquica, né, nosso, onde nós colocamos essas regras e passamos a cumpri-las. Tá? A perversão já vem de um lado de realizar esse desejo. Eu quero realizar esse desejo. E nós lidamos então com esse ser que desafia, que ele vai atrás desse desejo e que não leva em consideração o que o opressor coloca ou o que há no seu superego. Né? Então nós vemos uma necessidade das pessoas de quebrarem a regra, como por exemplo, fulano sempre chega atrasado. Né? Salvo condições que podem acontecer, há um desejo de chegar atrasado, há uma razão que pode partir tanto para a perversão quanto para a neurose. Né? Chego atrasado porque eu não gosto do trabalho, chego atrasado porque eu não gosto desse grupo, chego atrasado porque eu não gosto de estar nessa situação. Isso a gente está falando de neurose. Chego atrasado porque eu sou desafiador mesmo, eu vou lá desafiar e vou querer assim ser contra as regras, me dá prazer ser contra as regras. A gente já parte para um lado mais da perversão, né? do prazer em não cumprir as regras. Então, no nosso dia a dia, a gente vai encontrar situações assim, em que se quebra a regra, em que tem um desejo e tem um prazer em fazer aquilo que é proibido, né? Em fazer aquilo que não é permitido, em que há um olhar de um opressor. Então, todos nós temos essas instâncias, né? Todos nós temos as neuroses, todos nós temos a perversão e um outro tema, todos nós temos as nossas psicoses, os nossos delírios, né? As vozes. Mas hoje o assunto é quebrar a regra. Né? E você já quebrou regra alguma vez? Quais regras você já quebrou? Quais regras você quis quebrar porque era um desejo seu desafiar? Era um prazeroso quebrar essas regras. Já parou para pensar nisso? Quantas regras do seu dia você já quebrou? Quantas regras você quebrou porque você queria realizar aquilo, queria desafiar o opressor, queria se mostrar muitas vezes maior que o opressor? Não é? Talvez aí estejamos falando de um transtorno opositor. Né? Muitas coisas podem aparecer e é interessante cada vez mais a gente se conhecer, a gente buscar fontes para que a gente possa perceber qual é o nosso próprio comportamento. E a partir disso nós começamos a aprender um pouquinho mais de como nós somos. E é aí que a gente começa a lidar com as situações e aprender cada vez mais. Mas e você? Quais regras você quebra e que te trazem um prazer imenso em quebrar? Fica a dica aí. Um abraço.